Olá pessoal, eu me chamo Lecivaldo. Eu vou apresentar para vocês a definição de cilindro. Dado um círculo de centro O e raio R, situado em um plano alfa, este plano alfa ele vai determinar dois semi-espaços. Um nessa direção, abaixo do plano alfa, e o outro na direção acima do plano alfa. Dado também um segmento de reta PQ, não nulo, não paralelo ao plano alfa e não contíguo no plano alfa, a reunião de todos os segmentos de reta congruentes a PQ, ou seja, com o mesmo tamanho de PQ, paralelos a PQ, com um extremo no círculo e todos contidos no mesmo semi-espaço determinados por alfa, vai formar um sólido. Vai ser um sólido deste tipo, chamado de cilindro. Vamos apresentar agora os elementos de um cilindro. Estes dois círculos, de centro O e raio R, e centro O' e raio R, são as bases do cilindro. Estes segmentos, que são paralelos ao segmento O', e têm extremos nas circunferências das bases, são as geratrizes G de um cilindro. E o segmento O' é o eixo do cilindro. A altura de um cilindro vai ser a distância H entre os planos determinados pelas bases do cilindro. Os cilindros são classificados conforme a inclinação de suas geratrizes em relação aos planos das bases. Quando a geratriz é oblíqua aos planos das bases, o cilindro será um cilindro oblíquo. Quando a geratriz é perpendicular aos planos das bases, teremos um cilindro reto. Em um cilindro reto, a geratriz vai ser igual à altura do cilindro. Este cilindro reto também pode ser chamado de cilindro de revolução, pois ele é formado pela rotação de um retângulo ao redor de um de seus lados. Este objeto tem a forma de um cilindro circular reto. E este objeto tem a forma de um cilindro oblíquo. Olá pessoal, eu me chamo Maicon e agora nós vamos aprender a calcular a área do cilindro. Bom, a área é um conceito matemático que nos permite calcular ou definir o espaço bidimensional, ou seja, uma superfície. Bom, eu tenho aqui em minha mão um cilindro reto. Se planificarmos esse cilindro reto, nós vamos ter três figuras geométricas. Nós teremos dois círculos iguais e teremos também um retângulo, onde A é a nossa altura e B é o comprimento da circunferência da nossa base. Bom, para calcularmos a área da base, nós deveremos calcular a área do círculo. A área do círculo ela está representada nessa outra figura geométrica. Para calcularmos a área da base, nós deveremos usar essa seguinte forma: π vezes r ao quadrado. Então, para calcularmos
Devemos calcular a área do retângulo. A área do retângulo é base vezes altura, onde a base é o comprimento da circunferência da nossa base e a altura é a altura do nosso cilindro. Então, nós teremos a fórmula para descobrir a lateral, 2π vezes R vezes H. Se nós queremos descobrir a área total do cilindro, nós vamos ter que fazer 2 vezes a área da base vezes a área lateral. Ou seja, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Que simplificando a fórmula, a área total vai ficar 2πr vezes, entre parênteses, H mais R. Bom, agora nós vamos aprender a calcular volume de um cilindro. O volume de um corpo é o espaço ocupado pelo corpo. Agora nós vamos aprender aqui a calcular o volume de um cilindro. Nós temos aqui a representação de um cilindro reto, onde nós temos a nossa base e a altura. Esse cilindro nosso, ele está completamente cheio. Então nós vamos aprender a achar a fórmula para calcular o volume deste cilindro. Bom, para calcular o volume do cilindro, seria a base vezes a altura. Onde, para calcular a base, nós temos a nossa fórmula, que é π vezes r ao quadrado. E a altura é a altura do cilindro. Ou seja, a fórmula para calcular o volume de um cilindro nada mais é que a da base vezes a altura. Ou seja, πr ao quadrado vezes h. Oi pessoal, meu nome é César. Eu vou mostrar para vocês uma aplicação do conceito de cilindro. Suponhamos que uma indústria fabrica um reservatório e deseja determinar quantos litros cabem nesse reservatório. Usando a fórmula do volume do cilindro, nós vamos determinar quantos litros vão caber dentro desse reservatório. Bom, suponhamos que o diâmetro desse cilindro seja 15 metros e a altura 6 metros. Sabemos que o raio é o diâmetro dividido por 2. Então, raio é igual a 15 dividido por 2. O raio é igual a 7,5 metros. Substituindo a fórmula do volume, sabemos que π equivale a 3,14. Volume é igual a 3,14 vezes o raio, 7,5 ao quadrado, vezes a altura, 6 metros. Volume é igual a 3,14 vezes 56,25, que é o 7 ao quadrado elevado a 7,5 elevado ao quadrado, vezes 6, que é a altura. Volume é igual a 1059,75 metros cúbicos. Só que ele está pedindo o volume em litros, aqui a gente tem volumes em metros cúbicos. Então vamos substituir. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Substituindo volume em litros igual a 1059,75 vezes 1000. O volume em litros desse reservatório vai ser 1.059.750 litros. Esse aí, pessoal. Obrigado.